E aí, Mirela? Olá, quanto tempo! Da, Saudade de da, você, viu? da última vez a gente se viu em Mossoró. Faz tempo, hein? Olha, tem um tempo. Ah, mas te Ah, vi, sabe onde? Medinesp, Rio de Janeiro. Ainda eu verdade, a pude gente te se dar um encontrou. abraço lá. Foi no Rio Centro, verdade. Quando a gente ainda tinha o Sim, mundo dos sim. eventos abertos, né? E É uma então, época Mirela, de saudades. queria um pouco contar assim. Encontrei a Mirela um tempo atrás em Mossoró. A gente fazendo um trabalho lá de palestras. E aí ela Sim, querendo fazer uma mudança de roteiro, né? A gente começou na época, sim. eu estava começando a conhecer um pouquinho sobre constelação, aí falei, Mirela, vai para lá, que lá é muito massa, constelação é uma coisa fantástica. A Mirela, Então, você sabe que eu fui de olho fechado, né? Eu não sabia de nada, Rossandro. eu sei, Eu mas você é fui corajosa. confiando em você. E eu só Ainda me bem que dei deu certo. conta, e eu só me dei conta que fui confiando em você quando eu cheguei lá, que eu vi Sim. aquela coisa fantástica, né? Uma técnica incrível. E eu Uhum. disse, meu Deus, eu vim só confiando no Rossandro, eu não sabia nem o que que era isso, que massa. É E bom, é né? realmente transformador. Tá morando onde na Itália aí agora? Eu estou em Bolonha, né, Bolonha. trabalhando entre Bolonha e Milão, né, um Uhum. movimento de trazer um pouco dessas nossas técnicas profundas do Brasil para cá, Uhum. que aí tem sido fantástico, porque você sabe que no Brasil a gente tem muito mais difundido, né? Sim, você Então sabe até. aqui, Eu até queria ver. Vai falando, Mirella, porque eu queria mostrar um negócio pra ti. Sim, vai falando. porque Aí aqui tá difundindo pouco mais, né? difundido, você vê, por exemplo, as técnicas da psicologia transpessoal, que são minha especialização, né, que a gente faz um processo mais de acesso ao inconsciente profundo, né? Então são técnicas muito libertadoras, muito rápidas, como a constelação. E Uhum. não tem, né? A própria transpessoal aqui a gente acha pouquíssimas escolas e os conflitos são Engraçado como em isso, todo né? lugar, né? Sim, É, todo canto tem Eu tava procurando aqui porque é o seguinte, esse livro, deixa eu ver se eu acho aqui, Mirella. Uma última tentativa, só para mostrar pra galera, tá mas bem. eu acho que eu não vou encontrar. Bom, esse livro novo que eu lancei, né, que é Hum. o Tempo do Autoencontro, eu lancei ele em Tem italiano. italiano, eu É, sei. Ah! eu lancei aí em Milão, lancei em Roma, foi bem legal. Em algumas cidades aí foi um momento muito, muito massa, muito mágico. Então, assim, foi um momento da gente poder levar isso para aí. Mas é interessante a gente perceber isso, né? Que a gente tem uma sensação de que, não, a Europa tem tudo e tal, a coisa acontece, mas não é Não, bem assim como a gente imagina. Não tem. não. No Brasil nós temos muito mais essa abertura, né, aos processos profundos. A própria psicologia transpessoal, ela no Brasil, ela faz uma trajetória, uma escola própria, né, através de Uhum. autores brasileiros, de percursos, né, de autores brasileiros que se unem com os autores internacionais, obviamente, mas a gente tem uma abertura à transcendência muito maior. É E verdade. essa abertura auxilia muito para que os conflitos sejam trabalhados em ordens, vamos dizer assim, de um acesso que dê um retorno mais rápido. Porque as pessoas estão sofrendo demais, então muitas vezes aquele processo lento, tradicional, onde a gente vai, né, vai acessando, não correspondem muitas vezes à necessidade. E aí essas técnicas são fantásticas, É né? verdade, essa resistência ela acontece. O Brasil, no fundo, ele é assim, tem uma diversidade na psicologia e ela é muito desenvolvida. A gente percebe isso quando viaja realmente. Como a gente aqui meio Sim. que, eu acho que talvez até pelo próprio sofrimento, pela nossa dor, por nossa dificuldade, a gente, claro que tem, obviamente, em todos os lugares, as pessoas não entendem, assim, sempre alguns conflitos que são, na minha visão, muito mais de ordem de política acadêmica do que Uhum. de compreensão sobre a eficiência das técnicas e como cada uma contribui de um modo e como elas se enriquecem mutuamente. As Sim, pessoas sim. sempre acham que você tem que. Eu fiz uma abordagem, por exemplo, eu fiz minha formação em psicologia clínica com abordagem psicanalítica, depois fiz cursos por fora na área de Lacan, de Jung, fui fazendo uma coisa ou outra. E as pessoas sempre perguntam assim, qual é a sua linha, né? Diga assim, ó, quando você termina um tempo que você começa a ter uma visão em que você fez uma formação, podemos dizer assim, sua base de formação foi numa dessas abordagens psicológicas, mas você começa a transcender e perceber que cada um oferece um conteúdo, oferece uma técnica, oferece uma visão que elas não são excludentes entre si, elas são ampliando, né?
E aí sim. você, por exemplo, pega a obra que é um cara que me ajudou muito a definir isso para mim, foi o Ivan de Yale, que é o que fez Quando Nietzsche Chorou, A Cura de Schopenhauer. Uhum, Ele tem uma série de livros também para terapeutas, e ele mostra assim a necessidade de que ele pessoalmente fazia terapia com vários terapeutas, com terapeutas psicanalíticos e sim, lacanianos, depois fazia com logoterapia, depois fazia com o pessoal da Rogeriana, depois fazia com o pessoal, porque ele disse assim, cada um vai me lançando um olhar, vai gerando um crescimento muito grande. Acho que é uma sim. tendência no futuro é a gente olhar com mais respeito e integrar essas possibilidades, em vez de olhar como oposições, mas como complementariedades. Mas a gente respeita quem ainda não entende isso, obviamente. É, mas é isso mesmo, porque se a gente vê, cada um é de um tempo, né? E o tempo, o que que ele faz com a gente? Ele amplia exatamente a nossa percepção. Então, Uhum, não é que uma exclui a outra, são percepções novas, né? Que elas uhum. vão se unindo. Não tem como você trabalhar com psicologia profunda sem você estudar Freud, né? Sim, Não tem claro. como você trabalhar com psicologia profunda sem você estudar Jung. Né? Uhum, Então você adentra na transpessoal, que é uma continuação da humanística, não uhum, tem como você não estar dentro da, né? Então, veja, uhum. eu acho que isso aborda a totalidade. É por isso que quando a gente está trabalhando com essas técnicas, a gente nunca sabe bem para onde vai o percurso. Né? A pessoa que está no sofrimento é que vai indicando o melhor caminho. Eu acho que essa sua visão é fantástica e é o futuro, né? Unir. Eu acho que chega essa perspectiva assim da gente olhar. É quando existe um livro que me ajudou muito assim, quando eu fiz psicologia, no científico ainda, foi lançado um livro chamado, de um italiano inclusive, né? Fritjof Uhum. Capra, que é O Tal da Física e o Ponto de Mutação. Dois livros dele em que ele fazia, digamos assim, um apanhado da descoberta da física quântica, falava sobre interdisciplinaridade, o que era um paradigma científico, como é que ele era montado, por que ele se enrijecia, como é que ele era transformado, enfim. Então a gente pegou um grupo de amigos ali do científico, a gente se juntou e fez um grupo de estudos sobre os livros de Fritjof Capra, né, Tal da Física e Ponto de Mutação. Então, quando eu entrei na universidade para fazer o curso de psicologia, é, essa visão interdisciplinar e de que paradigmas eles são explicações, como diz Thomas Kuhn. Thomas Kuhn, que é um grande estudioso de paradigma científico, ele vai dizer o seguinte: paradigmas são explicações temporárias para problemas que oferecem soluções durante algum tempo, né? Então, E a grande basta. questão toda é aquela coisa assim: você tem um teórico que cria uma teoria. Vamos imaginar que ele. É que eu trouxe uma régua aqui. Deixa eu pegar um lápis aqui. O cara criou uma teoria. A teoria explica esse fenômeno daqui para cá, certo? Aí Aham, vem os discípulos da pessoa. Aí o que eles sim. fazem? Eles não têm a genialidade do cara que criou aquilo ali, da mulher ou do homem que criou aquela coisa inovadora. Eles, em vez de ampliar o paradigma e absorvendo novas perspectivas, eles pegam aquilo ali que explica isso aqui e estica. Aí começa a Sim. ficar estranho, porque aqui não dá. Deformando. Olha, essa coisa aqui é legal, mas para explicar isso aqui já fica estranho. Não, mas é porque tem que. Aí começa a vir uma. E é claro, a gente tem o sofismo intelectual, que você vai buscando aí super explicações e vai criando uma certa apostasia, ou seja, uma profunda necessidade de entender que ali tem a resposta para tudo, e começa a aparecer como se fosse uma panaceia, ou seja, aquilo que realmente é muito sério, que explica uma gama de fenômenos daqui para aqui, quando você oferece para explicar tudo, vira uma panaceia, que não é o objetivo de quem Sim. criou. Então, de fato, a gente tem aí uma questão que tem a ver muito mais com uma vontade muito mais, digamos assim, política, ideológica de escolas que tem assim na história, na sociologia, na psicologia, de um modo geral, nas ciências humanas, e que com o tempo, quando você vai amadurecendo, você entende o percurso, entende o porquê daquilo, mas você assim, tá, beleza, eu entendo que vocês estão aí, mas eu abro mão dessa luta que vocês querem ficar nela e vou beber nessas fontes. Essas fontes, elas não Sim. pertencem a vocês. O conhecimento pertence ao mandato. Então, assim, essa fonte não pertence a essa escola e só ela pode falar dela. Ainda bem que tem isso, né? Ainda bem que a gente não. É Tipo assim, verdade. você simplesmente pode estudar as outras escolas psicológicas, aprender com elas e, na clínica, por exemplo, se enriquecer profundamente, sabe? É como você Sim. falou mesmo, Mirella, assim, quando a gente está atendendo, a gente vai vendo que os pacientes eles vão percebendo é, como vão nos mostrando como aquele caminho para aquele paciente é mais importante. Por exemplo, às vezes você vai tratar de um transtorno específico em que a fundamentação da psicanálise ela é muito mais propícia para aquilo. Sim. Às vezes a psicologia positiva vai ser mais eficiente aqui, ou às vezes na mesma paciente
em momentos específicos, um lance de uma escola vai sendo mais apropriada para ele, né? E às vezes um sofrimento muito grande, né? Ele já traz a pessoa ali num ponto de, vamos supor, de uma regressão, por Uhum, exemplo, né? A um episódio muito traumático. Então, você tem aí o amparo, por exemplo, dessas técnicas da transpessoal que te ajudam a eliminar de alguma forma a ilusão daquele sofrimento muito rápido. Agora, uhum. com o uso de tudo isso, é integração. Eu acredito que de tudo isso que você falou, é porque, infelizmente, é a base dos nossos conflitos, né? O ego adoecido, que não Hum. é que falta para todas as pessoas que tentam criar, né? E tentam crescer. Então, a gente muitas vezes tem se perde, e aí entra nesses conflitos, inclusive dentro do campo teórico, né, da psicologia, não estamos isentos, somos Ah, demais. humanos. Somos humanos. A gente entra. É engraçado, assim, quando a gente vai. Quando eu dava aula, né? Dava aula, eu até vou voltar agora a dar algumas aulas. Fui convidado aí para algumas universidades e vou voltar a algumas aulas que eu acho que é interessante, porque eu estava com essa vontade de voltar. Não dá para voltar agora para o atendimento individual. Eu continuo me achando alguém, eu continuo sendo psicólogo, continuo me achando alguém que atende, só que não individualmente, né? Sim, é É, verdade. mas era a ideia de perceber, por exemplo, que há uma tendência da gente ver uma sessão, uma tendência de fazer assim, tem a ver com essa pergunta que a PC Roberta está fazendo. Nessa perspectiva, é necessário saber de tudo um pouco e não especializar? Exatamente isso, Roberta. A gente se especializa, sim, a gente pode ter um ponto em que a gente, por exemplo, você faz psicologia, de algum modo você se especializou em comportamento humano, você faz história. Aí depois você vai fazer história antiga, clássica, medieval, a europeia. Mas nada te impede de entender um pouco sobre história americana, mas digamos assim, quando você quer falar, o que você pode falar profundamente? Isso. Só que em termos de terapia, o que acontece? A gente tem essa base, só que as outras escolas oferecem também técnicas que elas podem ser úteis, elas podem não, elas são úteis para você pensar lá, por exemplo, um indivíduo que está com pânico, né? Então você tem técnicas da psicologia positiva de acesso de ajuda muito rápida para o indivíduo que está com pânico, que eu posso minimizar os sintomas, presta atenção, né? Olha só, eu uso essa técnica para minimizar os sintomas do paciente e se eu quiser aprofundar as questões inconscientes que levaram ao desenvolvimento daquele sintoma como sendo uma fala, ou seja, o sintoma como sendo a fala de uma dor que não foi nomeada, eu vou para técnicas que vão aprofundar aquilo ali, mas eu não deixo de socorrer o indivíduo. Seria como mais ou menos o seguinte: o indivíduo chegou, sofreu um traumatismo, chegou na emergência. Mas eu sou cirurgião plástico, estou lá. O que eu preciso fazer? Uma cirurgia plástica? Ou primeiro eu preciso estancar o sangue? Eu preciso, né? Ou seja, se eu estou ali, de repente eu vou ter que atuar, mesmo que eu tenha uma especialidade e outra, eu vou ter que fazer aquilo que é mais emergencial, que a gente chama de apoio ao ego, dar um suporte à pessoa. Aí vai fortalecendo isso, sabe, Roberto? Aí depois você vai construindo novas possibilidades e aprofundando, porque o indivíduo tem que estar pronto, né? Tem que estar pronto para que você possa digamos assim, construindo habilidades no ego para suportar as descobertas mais profundas que um processo de terapia existencial mais profunda, que vai acessar inconsciente coletivo, tem mais força para chegar. Então, se eu não tiver preparado esse indivíduo, vai ficar mais difícil depois. É isso mesmo, que o ego ele coloca essas barreiras, né? Eu trabalho muito com educação consciencial por causa disso, né? São turmas que a gente trabalha esse despertar da consciência para que esse ego que está tão rígido, ele possa começar a dar aberturas para esses conteúdos inconscientes, porque na verdade nós não temos uma educação para essa inteligência consciencial, né? As coisas vão acontecendo e a gente vai no automatismo. E isso muitas vezes acontece até no setting psicológico, né? A gente não Sim, tem essa abertura. com certeza. Eu estava vendo aqui, eu gosto, as pessoas às vezes não gostam quando deixa aberto, mas às vezes eu gosto muito de deixar aberto porque eu acho muito rico a contribuição das pessoas. É Muito rico, verdade. assim. Por você ver aqui, ó. A Elaine Patrícia, né? Ela falou assim: o conhecimento está sempre dialogando. Tá mesmo, Elaine. O problema é que as pessoas não querem, assim. Eu acho que é muito fantástico que você falou isso. O conhecimento em si, ele dialoga, porque o conhecimento ele vai lá, se coloca à disposição da gente. Você vê assim, por exemplo, a gente vive hoje uma sociedade que nunca teve tanta, com tanta disposição para o conhecimento. Ou seja, nós nunca tivemos tanto acesso. No passado, ter acesso a conhecimento era a diferença entre ter sucesso ou não. Hoje em dia, a Uhum. gente tem tanto acesso que virou excesso.
E esse excesso virou cacofonia. E aí, claro, a gente tem as bolhas de conhecimento, as pessoas só conhecem aquilo que elas acreditam e reforçam só aquilo ali, dá um viés cognitivo, né? Eu só vejo aquilo que me interessa e nego aquilo que não me interessa. Significa dizer o seguinte, que uma das características de um terapeuta, de um profissional, aqui a gente está falando não só para nós que somos psicólogos e para vocês que estão aí nos assistindo, mas para qualquer um que somos profissionais, é que assim, a gente tem que ter a capacidade de ter uma visão mais ampla, né? A gente tem que ter isso, e para fazer isso a gente tem que ter uma coisa que chama-se humildade, que é a humildade de reconhecer que eu não domino tudo e que mesmo aquela escola psicológica, aquela área do conhecimento que eu resolvi abarcar, não domina tudo. Então, assim, essa humildade, É. enquanto escola, enquanto indivíduo, ela é essencial para que a gente possa crescer nessa perspectiva. E eu acredito que essa humildade ela ainda é maior porque apesar do conhecimento, né, apesar do conhecimento das técnicas, o conteúdo daquela pessoa que está trazendo, ele é único. E daquilo Uhum. ali você não tem conhecimento algum, né? Então precisa ter um respeito ao acesso desse processo, além desse conhecimento da técnica. E a própria pessoa, né, e aí a dificuldade, a própria pessoa em sofrimento, ela não sabe, ela não Uhum. consegue acessar. Ela não consegue chegar para vocês e dizer a origem desse sofrimento. Então, é um longo e um processo de amor, né? Vamos dizer assim. Gosto muito da constelação nesse sentido, né? Porque a constelação ela tem uma postura um pouco diferente, né? De não trabalhar com transferência e contra-transferência, de deixar a responsabilidade para a pessoa que está do outro lado. Você atua como um ajudante e ali você vai com amor, sem julgamento, né? Auxiliando a quebrar aquelas barreiras que é onde estão presos, né, nas nossas dores e nossos conflitos. É verdade. Eu vou aproveitar aqui para responder algumas perguntas, porque elas vão se encaixando com o que a gente está falando. Aqui tem o Filho Osório pergunta, e quando a raiz do problema é oriundo de outras vidas? Bem, é uma coisa que a gente sabe, assim, para a gente não entrar aqui em crença, sabe, religiosa, Fialho, porque a gente tem aqui, Osório, um monte de pessoas que acreditam, outras não em reencarnação. De algum modo, você tem que pensar o seguinte, cada nova existência a gente atualiza todos os esquemas psicológicos, sabe? Eles sempre são atualizados. Assim como, por exemplo, os traumas infantis, eles são atualizados por transferência nas relações presentes de hoje em dia. A gente pode, muitas vezes, olhando o comportamento do sujeito de hoje, perceber o que aconteceu naquela infância. E do mesmo jeito, com essa mesma linha de raciocínio, metaforicamente falando, nós podemos dizer que em a pessoa acreditando em outras existências, o que ela teve como experiências, que funcionou ou não, elas vão se atualizar nessas e a gente vai observando a partir daqui para poder conseguir resultados. Porque aí a gente estaria dizendo que somente pessoas que têm essa crença poderiam conseguir toda a cura porque elas teriam esse acesso. E muitas vezes, sem essa crença, trabalhando os conteúdos presentes, aquilo que está se manifestando no comportamento, que é repetição de condicionamentos de tantas existências ou mesmo só dessa existência, você vai desmontando aqueles clichês e o indivíduo vai ficando mais saudável. E tem uma coisa aqui que a Fernanda pergunta daqui, Fernanda Lola, que ela pergunta assim: você utiliza hipnose na psicologia e quem pode cursar, pode o curso de hipnose é apenas de formação psicológica? Bom, eu fiz formação em hipnose também, Fernanda. Na verdade, aqui, pelo que eu sei, eu posso estar desatualizado, mas eu vou te dizer, no Brasil, a hipnose só pode ser utilizada por psicólogos, por dentistas e por médicos. O dentista e o médico muito mais para efeito anestésico, ou seja, eu já vi pessoas fazendo cirurgias impressionantes somente hipnotizando a pessoa. Pessoas que tinham, por exemplo, rejeição a alguma droga que provocasse anestesia, mas precisava estar anestesiado para fazer aquela questão. E aí o que que a gente fala? A gente fala muito isso, assim, ó. Hoje em dia, virou muito, digamos assim, um grande negócio, digamos assim, a ciência do comportamento humano, né? Então, assim, a gente tem que ver a formação e a consistência da formação da pessoa que está entregando alguma coisa para você. Seja um curso, seja uma terapia, seja um livro, já respeitamos o direito de todo mundo fazer isso, mas assim, poxa, vai atrás para ver qual foi o percurso, o caminho que essa pessoa fez. Você imagina agora, Fernanda, se eu resolvo falar sobre engenharia. Ah, eu resolvi falar sobre engenharia, sabe? Eu comecei a ler um monte de livro, eu li um monte de livro sobre engenharia, eu estou estudando há um bom tempo assim, engenharia. Mas assim, não teve nenhuma escola, nenhuma instituição, por exemplo, como a escola Helig que você se formou, não teve nenhuma instituição que foi lá e balizou. Não, a partir de agora reconhecemos essa pessoa como uma pessoa que faz engenharia. Você passaria na ponte que eu fizesse? Agora você imagina o seguinte, Fernanda, é,
a ponte para o inconsciente ela é muito mais complicada do que a ponte que nos leva de um lugar para o outro. Porque a gente vai mexer com conteúdos muito sérios, muito profundos da pessoa, e a gente tem que, de fato, ter habilidade, tem que ter uma formação consistente, tem que ter experiência de vida e disposição para fazer aquilo. Então, dito isso, se você fosse submeter a hipnose com alguém, procure saber a formação. Tem gente que só brinca, mexe com conteúdos que podem eclodir, você sabe disso, né? Mirela, que você pode, numa Sim, técnica, eclodir um conteúdo que se você não souber trabalhar aquele conteúdo, ele fica num surto ali, né? sim, sim. Então, é E é igual, por exemplo, difícil de sair. quando a gente diz assim, ó, se você encontrou uma pessoa acidentada no meio da rua, chame o SAMU, não mexa porque você pode quebrar. De repente É você move o verdade. pescoço, é a mesma coisa, está num surto, ou seja, tem que ser alguém que seja capaz de direcionar ali. São conteúdos da sombra, né? Muito densos, que imagina que é tudo que a pessoa rejeita, né? Tudo que a gente não quer acessar. E esses conteúdos eles ganham um pouco de vida própria, mas quando você usa técnicas, né? E sem uma condição de fazer um fechamento desses processos, é realmente arriscado. E as pessoas muitas vezes entram em sofrimentos, até em processos comuns, tá? Que muitas vezes tem por aí, que trabalham com emoções e que não fazem o fechamento, né? E as pessoas muitas vezes são mobilizadas, elas retornam para casa, elas ficam mal, muitas vezes durante dias, e sem a Uhum. conclusão daquele processo, né? É muito comum. Tem um pessoal aí perguntando que entrou agora, Melhor, um pouquinho o que é que tu trabalha, o que é que você está trabalhando com psicologia Aqui, consciencial. Dá uma volta aí só um é, pouquinho rapidamente. Aqui eu trabalho com constelação familiar sistêmica, né, e Aqui terapia aonde? transpessoal, aqui na Itália. Se bem que não é mais aqui na Itália, É, em né, todo porque canto. esse tempo abriu, eu ficava muito presa nos grupos, tá? Era sempre, todos os meus cursos eram físicos, e aí veio esse momento na história, né, que Nos abriu esse obrigou a se canal, que já estava adaptar, né? aberto, mas eu não usava, né? É Já verdade. estava aberto, mas eu não usava. E aí, de repente, essas aulas, né? A gente trabalha com educação consciencial, então já são mais de 5 anos que a gente trabalha com turmas de pessoas que estão dispostas a compreender esse inconsciente, a trabalhar, porque se tem uma coisa que eu acho muito importante é que nós, quando estamos atuando, né, no setting terapêutico, a gente pode ajudar em uma questão que está difícil, a gente pode ajudar a solucionar questões importantes que a pessoa está em sofrimento. Mas a vida, né, o jogo da vida, ele acontece ali, a pessoa vai estar sozinha. Então, existe como você trabalhar uma educação consciencial para diminuir esses conflitos que você tanto trabalha, né? Que na Uhum. vida você está sujeito. Então, aqui na Itália, a gente está começando uma turma de formação de terapeutas agora em psicologia profunda transpessoal. Começamos agora a próxima semana. Trabalhamos com cursos de formação para pessoas que querem fazer constelação familiar. Veja, não fiz só o curso, agora fomos Sim, terapeutas, Rossandra. sim, E sim, é claro. uma alegria, porque Uhum. unir, na verdade, que eu não trabalho só formando terapeutas para a constelação familiar, mas unindo a constelação familiar com as terapias profundas, né, que possam auxiliar, a partir daquela ferramenta, uma tomada de consciência maior. Porque acontece muito de você ir fazer uma constelação e ali se apresenta um conteúdo, ele é realmente impactante, né? Porque você dá de cara com a realidade. Quem conhece a constelação sabe, você não sabe o que vai ver, mas é o inconsciente que você vê ali. Em 2, 3 segundos se apresenta para você o inconsciente de uma situação da qual você não tinha a menor ideia. E às vezes a pessoa não sabe o que fazer com aquilo ali. Né? Então a gente trabalha treinando pessoas para terem uma consciência do processo, né? Nos termos mesmo da psicologia, eu trabalho mais com a psicologia analítica, com os termos da psicologia analítica para a compreensão do inconsciente, da sombra, né, de todas essas construções, para que esses processos sejam usados para o despertar da consciência, né, para o Sim. autoconhecimento. Então, embora trabalhe como terapeuta, me dedico muito, muito, muito mais à educação consciencial, ou seja, a distribuir esse conteúdo que para mim é fantástico, né, transformador para Tá vendo cada aí o que indivíduo. tem aqui a Aureline Lima, ela diz assim, que penso que conhecimento só é conhecimento quando podemos compartilhar. Sabe, Aurelina, eu acho que não só conhecimento, mas amor que fica represado, ele é como água, né? Ele vai terminar Isso. apodrecendo. Ou seja, tudo que a gente faz, a gente tem que pensar em como entregar às pessoas. Sempre eu me preocupo, as pessoas falam muito, eu fico muito feliz quando elas falam que eu tenho uma fala didática, mas sempre foi uma preocupação minha, quando eu estou dando uma palestra, por exemplo, né? Eu sempre digo isso assim, eu dando uma palestra lá, tem um centro de convenções de São Paulo, em 3, 4 mil pessoas, e aí eu presto atenção se o segurança que está lá no centro de convenções, lá, terno preto, gravata preta,
ponto no ouvido se ele está prestando atenção na palestra, porque ele não foi lá para a palestra. Eu fico prestando se a moça do cerimonial, se ela está prestando atenção à palestra, porque elas ficam na lateral do centro de convenções, né? Mas elas não foram para ver a palestra. Então, se elas começam a prestar atenção, e eles também, meu foco é mais ou menos esse. Eles que não foram ali para me escutar, se eles começarem a me escutar e se sentirem, e começarem a fazer assim com a cabeça, tipo, ah, meu Deus, é isso mesmo? Eu digo, yes, consegui meu objetivo. E eu fico muito feliz que geralmente quando termina lá na fila, né, você vai, autografa, tal, às vezes muito mais tempo que a palestra, e depois no final eles vêm. Vem o pessoal. Teve um dia, inclusive, aliás, vários dias aconteceu isso, que eu me senti muito feliz e aceitei como um símbolo do carinho das pessoas. Foi os seguranças disseram assim: a gente pode lhe escoltar até o carro? Ah, que Aí eu achei tão bela. engraçado. Mas não fica mais do ponto de vista da. Claro, mas era para ir conversando, para ir dizendo, ah, você Sim. falou isso, aconteceu isso na minha vida, tal. Então, eu acho que a gente tem que ter esse sentimento de entrega. A gente tem que ter esse sentimento que a gente está aqui para aprender sempre. Sim. Aproveitando para responder essa questão aqui da Aline Lima, constelação familiar. Ela diz que não tem formação em psicologia, sou terapeuta de constelação familiar. Cada abordagem traz muitas outras sobre si. Exatamente. E a Aline, claro que a constelação, ela não exige uma formação de psicologia. Tá? Claro que ajuda, obviamente, mas ela não exige. Você é uma técnica que você vai lá. Agora, o que a gente sempre diz é o seguinte: não vamos vulgarizar isso, porque a tendência é que, primeiro, as primeiras pessoas que venham tragam escolas consistentes, com formação consistente, um tempo significativo, orientação e acompanhamento. Aí depois vem uma pessoa e faz, olha, eu faço um curso de constelação em 2 dias. Aí você faz, peraí, calma, né? Que é o que vai termina barbarizando, ou a gente chama isso no mercado para empresas, né? Eles chamam de canibalização do mercado, né? Quando Sim. você vai ter, as pessoas vão começando a baixar o padrão da formação, da consistência, mas é possível sim, Aline. Constelação familiar é uma formação muito bonita, tem muita gente boa que faz isso. Você fez aqui com um cara que trouxe para o Brasil, né? Que foi o Décio. Eu comecei a Eu turma, fiz, você, segui né? todos os seus, tudo que você indicou. Até em É, Brasília eu fui fazer, você correu de Brasília, eu fiquei. pois é, rapaz. É porque aí naquela época o que aconteceu comigo é que a vida mudou totalmente o roteiro. Mudou totalmente. E eu meio que, eu não, eu sou muito flexível, assim, Sim. a mudanças, assim, tipo assim, eu vivia viajando e agora eu vivo sem viajar, não tô assim perdido no processo. Uma coisa eu quero, não quero mais viajar como eu viajava antes, não, isso aí tá batido na minha cabeça de forma inequívoca, mas, assim, eu me adapto rápido, e assim, quando eu vi a vida fazendo assim, Rosandra, agora é por aqui, né? Eu lembro que eu fui para o último atendimento, atendi o último paciente, eu ainda fiquei 6 meses tentando viajar e atender, Sim. com aquela dor de deixar aquele lugar, né? Mas eu digo, não, agora não é mais, não tem mais sentido. Eu lembro que eu atendi o paciente, cheguei em casa e Regiane, e aí, tudo em paz? Tudo em paz. Sentiu alguma coisa? Não. Aí olhou pra mim, tem certeza? Eu caí pra chorar, dei um abraço nela. Você sabia que você ia sentir, foram quase 20 anos ali dentro. Sim. A gente aprende demais, são pessoas que eu acho que os pacientes e as pessoas que nos permitem ser, digamos assim, de algum modo, um auxiliar nesse processo de construção da própria vida e construção do novo percurso, ela nos dá um privilégio, né? É um privilégio muito Isso. grande de assistir, digamos, essa construção, esse parto de um novo ser. Então, assim, eu só. Imagina quanto amor, né? Não precisa colocar nisso. Sinto uma gratidão imensa por É. cada paciente, desde a clínica lá no curso, quando a gente atende, depois corre para o professor para contar o que aconteceu, né? Quando a gente começa a atender e faz, meu Deus, o que é que eu vou fazer com isso que está sendo dito? Porque a gente entende em muito tempo, com o tempo depois, que a gente chama de escuta flutuante, né? Você não pode escutar o paciente categorizando. Esquizofrenia, não é bipolar, não é ligofrenia, não Sim. sei o quê, não é pânico, parará, parará. Tem aqui uma questão edípica. Não, você simplesmente Escuta. escuta o paciente, como na constelação, deixa o campo falar, né? Sem Você escuta, julgamento. sem julgamento, escuta e depois aquilo vai, tá aqui, posso ajudar aqui. E às vezes é rápido, às vezes demora mais, às vezes o paciente é mais fechado, os pacientes são mais abertos, você vai ganhando mais experiência. Com o É tempo, isso. você sabe que com o tempo a gente começa a sentir, assim, até pelas nuances do olhar, certos comportamentos que indicam certos transtornos. Você vai refinando. Eu lembro que um dia eu cheguei no consultório e tinha
Eu fui deixar uma paciente, minha sala era a última da clínica, então atravessei o corredor e fui deixar até a porta e cheguei na recepção e vi um casal que eu ia atender, não tinha atendido ainda. Aí eu olhei, aí eu voltei para o consultório, passei um WhatsApp para minha secretária, disse, vem aqui, por favor. Que foi? Eu preciso de 10 minutos para me preparar para atender esse casal, porque eles perderam alguém que amam muito. Como é que o senhor sabe? Eles nem falaram ainda. Eu vi, tem muita dor ali. Ela disse, eu também vi, mas não pode ser um chifre, não. Ela até disse assim, não pode ter uma traição, alguma coisa. Eu disse, é porque ali não tem mágoa, só tem Não dor. tem raiva do. Então ali é muita dor. E era filha única da pessoa, do casal, sabe? Quando eles Olha entraram, então eu só. precisei Você me entrou no preparar. campo, Rossandro. Exato, Você eu entrei no entrou no campo. campo, fez a leitura do campo total. É isso que a gente vai Né? fazendo, né? A gente vai aprendendo a fazer isso, gente, com a própria vida, com as pessoas que a gente ama, né? No universo que a gente vive, nos relacionamentos que a gente traz. Então é uma forma da gente estar construindo isso. E cada terapeuta, né, em constelação que eu treino, né, ou mesmo agora que a gente vai trabalhar terapia holística para transpessoal, que aqui é muito carente, né? Então, assim, o processo, ele é vivencial também do terapeuta. Então, a constelação, quando você procura pessoas, essas pessoas não adianta só você estudar, né? É fantástica toda a teoria do Bert, mas se você for usar lá a estudar as ordens da ajuda, quando você chega na quinta ordem da ajuda, é quase te dizer amar o próximo como a si mesmo. Uhum, Então, amar o próximo como a si mesmo, a gente fala da boca para fora, mas a gente não experiencia, né? Esse amor para a gente trabalhar enquanto crescimento, enquanto mudança de postura, ele é ainda muito difícil para os nossos níveis de conflitos. Então, imagina, você tem uma técnica fantástica ou tantas, né? Porque, como a gente falou no começo, tudo é complementar. Não tem nada que você jogue fora. Eu trabalho mais com técnicas profundas, mas às vezes chega uma situação em que você vai e tem que usar alguma coisa da TCC, por exemplo, que trabalha uhum, com outro nível e não é uma questão de você excluir, mas a principal coisa que eu acredito muito dentro disso é o que você coloca, né, que aquilo que está realizado em você, enquanto terapeuta, enquanto psicólogo, e isso o Bert fala, né, aquilo que está realizado em você, você pode doar para o processo do outro. Então, uhum. veja, primeiro você realiza, primeiro você faz esse processo dentro, né? Que eu acho que é a principal coisa. Livros são tantos, praticar, entrar no campo, fazer o movimento. Essa é a parte mais fácil, Rossandra. A parte mais difícil vai ser você realmente querer mudar a postura para se livrar do sofrimento. E isso tem que ser Boa. uma decisão madura, né? Uma decisão de não ter medo de enfrentar os problemas, uma decisão de você não ter medo de mudar, de ser tem que ser flexível que nem o Rossandro, gente. A vida mudou que vai para lá, então a gente não tem Simbora. medo, né? É, Confia, é. entrega, confia, segue, porque o que está destinado a você, em um ponto ou outro da estrada você encontra, mas se você ficar barrado pelo medo, né, de seguir A aquilo que está coisa se não vai. apresentando, Não vai a gente fluir. fica preso. Eu achei interessante aqui que tem foi a Georgiana, eu achei legal aqui que ela colocou uma coisa. A frase eu achei muito legal, Georgiana. Estou puxando aqui para poder a gente trazer. Você colocou aqui, onde é que tá? Eu não estou atendendo agora, gente, mais individualmente, mas a Georgiana colocou, a Georgiana Psi, colocou assim, como é que se diz? O setting terapêutico, ou seja, um ambiente onde a gente vai percebendo esse campo todo, ela chamou de um caldeirão alquímico. Eu achei legal que ela falou assim, Ah, legal! né? É assim, um Bem caldeirão junguiana. alquímico, né? Exatamente. Você tem ali de fato a construção e a transmutação, porque a Sim, gente tem o grande objetivo de transformar ouro, chumbo em ouro, nunca foi um objetivo material, mas era um objetivo de transformar as sombras em aspectos mais luminosos do eu, né? E aí, é claro, é um trabalho que você falou aí. Você precisa ter disposição. Porque, assim, tem gente que vai de um terapeuta para o outro, faz uma constelação atrás da outra, muda uma religião após a outra, e sempre chega lá e diz assim: a outra religião não me ajudou, o outro terapeuta não me ajudou, a outra constelação não me ajudou. E aí você está claramente diante de uma pessoa que está terceirizando a parte significativa da sua própria vida, de transformar a sua própria existência, viver essa experiência, que ela é nesse sentido alquímico, e gera uma dor de transformação, mas é muito libertador esse processo. Eu acho que muitos de nós, por exemplo, está vivendo agora é, um grande processo alquímico pessoal por causa desse momento de isolamento social,
de estar em Sim. casa, de estar mergulhado em si mesma, em si mesmo. É uma oportunidade que a gente não pode perder, não pode passar por isso assim como se fosse uma experiência qualquer. Isso não é uma experiência qualquer, é uma experiência coletiva que a gente nunca passou. Nós passamos enquanto Sim. humanidade, mas a nossa geração não passou ela, está passando, passando agora, e não dá para a gente perder tudo isso, né? Então a E gente era vive nesse. inesperado, né? Inesperado, porque imagina, você tem uma ideia de que algo pode acontecer, mas você não acredita. E aí, quando chega, você se deixa levar, ou você se perde aquilo ali, porque você vai acessar. Como a gente tem visto, né, Rossandro? O adoecimento psicológico nessa fase é incrível. Por quê? Porque o conteúdo estava ali. Não foi o É, coronavírus, não foi a reclusão, não foi porque você está em casa. Aquele conteúdo simplesmente estava ali. Você não estava olhando e o fluxo desse movimento te dá a oportunidade de você fazer esse conteúdo emergir. Só que, poxa, aproveita para trabalhar. é, Porque senão vem é. depois uma outra coisa, né? Uma coisa que eu estou vendo as pessoas comentarem aí muito, acho que é importante a gente falar, é dizer que a constelação familiar, apesar desse nome, que nem seria o mais adequado para utilizar ela, na verdade, ela não tem nenhuma ligação com religiões, especificamente, nada. Não. Ela, digamos assim, enquanto acesso ao amor, ao cuidado, ela se comunica com as filosofias, as religiões, a psicologia de um modo geral, mas ela é uma técnica mesmo. Ela tem, de fato, uma consistência, tem pesquisa sobre ela. Então, assim, Sim. tem toda uma busca. Pessoas que não têm nenhuma crença religiosa podem constelar, podem se formar em constelação. Então, assim, 100 anos de pesquisa, Rossandra, até chegar, porque, vê, como a gente estava falando que amplia, né? Você imagina, a constelação ela começa lá no psicodrama, uhum, né? Então, depois do psicodrama, você vai entrando técnica após técnica até a descoberta da física quântica que o Bert não trabalha, mas a gente sabe que está usando esse campo ali, né? E o que que acontece? A consciência das pessoas vão ampliando e elas percebem que existe uhum, um campo de força no qual nós estamos imersos e que atua o tempo inteiro nas nossas vidas. Isso é fundamental de saber, porque a gente fica pensando que aquela coisa fantástica que estão fazendo ali na constelação é só na constelação, mas não é. Todas as vezes na nossa vida que a gente entra num julgamento, a qualquer situação ou qualquer pessoa, a gente entra no campo daquela pessoa. E se você pensa que sua vida já era pesada e que sua vida já estava difícil, você naquele momento, você entrou naquele campo, pega aquele peso para você e agora me diga como é que você sai com tantos conflitos que você traz. Então uhum, a constelação não é uma criação, ela é uma ampliação da percepção desse psicoterapeuta que nos ajuda a direcionar a partir do que acontece nas constelações para a gente ver na nossa vida o quanto nós estamos fora do lugar, o quanto nós somos orgulhosos, o quanto nós não temos humildade e o quanto nossos conflitos estão no entorno desses comportamentos equivocados, cegos, porque nós uhum, não vemos, e o uhum. quanto uma simples mudança de postura, olha só, uma simples mudança de postura te traz alívio e te faz caminhar num processo. Eu vi que alguém falou, eu fiz uma constelação e realmente depois eu não sabia o que fazer. Porque você pode fazer um processo de tomada de consciência daquilo ali para que você realmente possa usar. Porque é um movimento interior. Tudo que você. Aqui, quando você está fazendo uma palestra, né, que os seguranças vão te levar até o carro, ali houve uma transformação interior. Caiu a ficha, né? Alguma Uhum. coisa ali foi importante e houve um processo de transformação. Nunca mais volta atrás. Aquela Sim, pessoa tomou consciência de algo e aquele algo, a partir daquele momento que estava ali inconsciente, emerge para a consciência e ela vai poder trabalhar. Então, imagina, todas as pessoas, né, que a saúde psicológica é isso, cada vez que você faz uma live, né, tantas pessoas que estão aqui falando das transformações nas vidas delas. Então, o que que você está fazendo? Auxiliando essa ampliação de consciência. E aí, depois, cada um pega, né, sua força e faz que nem na constelação, né? Vai seguir, vai realizar. eu fixei aqui que a Thaís estavam perguntando qual é o teu Instagram, aproveitei que a Thaís respondeu e fixei para que vocês possam seguir a Mirella. Com esse sobrenome, você já tem alguma ligação com a Itália, né, Mirella? Não é nada desse sobrenome, não. Sim, Por isso você foi para aí, né? sistemicamente meu coração é metade brasiliano e metade italiano. Então, Essa coisa do inconsciente é fantástica, né? é, Então,
Me sinto em casa nos dois países. E eu acho que sistemicamente, quando a gente tem uma ligação forte, é que nem você, né? Eu também não esperava estar aqui, né? Tinha uma escola montada no Brasil de educação consciencial, cursos, trabalhava autoconhecimento com criança e constelação familiar com crianças a partir de 2 anos no Brasil. Que coisa mais linda. É. Não dá trabalho que nem gente grande, não, tá, Rossandro? Os pequenos são brilhantes. Você dá, como eles não têm ainda, né? Como ainda não estão condicionados como nós, né? Você dá um gatilho, cara, as crianças são brilhantes, elas saem, elas mudam a postura e depois elas conseguem permanecer. E aí eu estava com a escola montada e a vida me botou para cá. E eu fiz que nem você, disse, quer saber? Eu vou. E aí É, encontrei aqui esse paraíso, né? Que é um universo novo, muitos brasileiros, que a tem. gente tem a oportunidade de trabalhar, muitos italianos, que se mesclam um pouco, né, com essa coisa que a gente tem no Brasil. E é uma honra esse É, movimento, né? verdade. Muita gente fazendo perguntas assim, voltadas para a psicologia. Como a gente está fazendo uma live para todo mundo, a gente está evitando responder algumas perguntas, gente. Senão a gente vai ficar fazendo uma live só para terapeutas. Aí vai ficar meio, digamos assim, chato para os outros. Então a gente está querendo fazer uma coisa mais ampla. Mas eu vou responder bem rapidamente. Terapia constelação familiar não é reconhecido pelo Conselho de Psicologia, porque o Conselho de Psicologia só reconhece a formação em psicologia. Então, naturalmente, com o tempo, muitas coisas que o Conselho no passado não aceitava, depois ele vai aceitar, leva um tempo. Institucionalmente, as pessoas levam mais tempo para que aquilo seja aceito. Porque não é feito somente por psicólogos a constelação familiar. Porque a constelação familiar é uma técnica, não é uma formação acadêmica. Aliás, a tendência, gente, é no futuro, cada vez mais a gente, claro, tem uma formação basilar, é importante ter uma formação basilar. Claro, por exemplo, fazer formação em constelação, você tem que pelo menos ter uma formação acadêmica, né, em alguma área para poder ter alguma certa consistência. Depois você vai ampliando esse trabalho todo. Uma pessoa perguntou aí, eu estou respondendo bem pontualmente, sabe, Mirella? Ah, não vou Sim, mais sim. julgar mais. Quando a gente fala de não julgar mais, não é perder senso de moralidade, nem de o que é certo e do que é errado, é entender que o ser humano ele tem tudo de bom e de ruim. E a gente tem que observar isso sem julgamento, porque se a gente tiver com julgamento, a gente não consegue acolher. Imagina, por exemplo, para você, uma cena clássica. Chegava lá no consultório, aí a pessoa chega assim, eu sou um abusador. Se eu fizesse assim, Mirella, o cara não voltava mais. Simples É, assim, né? Ou é seja, eu não verdade. concordo com o que ele faz, mas eu vou olhar como um ser humano está dizendo, me ajude. Eu vim aqui porque Sim, isso dói, eu quero ajuda. Então, às vezes você atendia alguém que fazia alguma coisa que era completamente contrária à atitude da pessoa, moralmente falando, mas entendia como terapeuta que tinha que ajudar aquela pessoa, até para que, ajudando aquela pessoa, ela já se vitimar outras tantas. Então, a gente sim. percebe isso, esse processo. Quando você falou das crianças, eu penso muito no fato que as crianças elas estão ainda com a plasticidade neurológica muito Uh, viva, é menos lindo. cristalizadas. E eu acho que é muito importante, porque a característica do aprendizado para o novo, né? Eu que estou agora, por exemplo, estudando bastante em casa agora, estudando língua, estudando, fazendo academia, estudando outras coisas. Eu estou agora me mergulhando agora, eu comprei tudo que foi livro sobre simbologia, mitologia, para mergulhar nos mitos, em Jung. Comprei toda a coleção para Lindo. poder, né? Então, assim, aí você começa a perceber, poxa, velho, hoje eu tô perto de 50, meu irmão, vou entrar nessa, velho. E aí aquela coisa assim, é preciso humildade. É Sim, preciso humildade, é a humildade de uma criança que não tá nem aí se ela tentando aprender cai, andar cai, se ela tentando aprender a ligar gagueja, simplesmente é o processo. E aí a gente não pode isso. julgar processo, é o processo. Eu não posso julgar como o outro levanta e cai. É a forma como o Sim, outro levanta e cai. Não que eu concorde com aquilo, mas eu não julgo aquilo. Entende a diferença? Então eu tenho parâmetros, até porque esses parâmetros vão me oferecer uma baliza para fazer com que esse indivíduo deixe de cair naquele ponto, deixe, como você disse aí, a partir da constelação da constelação, de estar fora da ordem, de voltar para a ordem, né? Então, assim, a gente vai sim. fazendo isso aí a partir dessa humildade que a gente vai é, percebendo o outro, o caminho do outro e trazendo o máximo possível e quando a gente traz para o caminho, não é da perda da identidade desse outro, é para aquilo que é eficiente para viver uma vida plena. Mas cada um viver do seu modo, do seu jeito, né? É isso.
Alguém falou aí das crianças brasileiras com saudade da tia Mirella. A tia Mirella que tem saudade. Rosana, você não tem ideia. Você vê que criança, às vezes, você vê, criança com 2 anos de idade tem pai que se divorcia, né? Uhum, Criança com 4 anos de idade, então, veja, aquela criança, ela muitas vezes ela pega aquela dor sem consciência. E você imagina que essas crianças, elas têm condições de você trabalhar no nível de consciência do que está acontecendo, né? Diferente do que se faz geralmente de esconder. A criança, ela toma a percepção e ela muda. Como você uhum. falou, a gente, né, não tem nem essa neuroplasticidade e a gente também está completamente já condicionado pelos nossos equívocos. Então, quando você trabalha mães e essas mães podem ajudar seus filhos, é uma coisa muito linda nesse processo de libertação, seja pela constelação, por isso que eu digo assim, eu falo sempre de educação consciencial, né, que é ajudar as pessoas a perceberem, quando as pessoas falaram assim de julgamento, né, que as pessoas, porque a gente julga demais, né, e não é uma questão desse senso realmente como você falou, mas nós temos mania, a constelação ela tem uma outra coisa muito bonita que o Bert fala, que ele diz que se nós tivéssemos uma boa percepção, seria o fim da psicoterapia. Então ele diz assim, nós não temos uma boa percepção. Então nós olhamos julgando, condenando, criticando. E o adoecimento que a gente pensa que está no outro, a gente sabe por outros mecanismos de defesa, né? Pela Uhum. projeção, que isso volta para a gente. Então, quando eu trabalho em mim essa boa percepção, não é uma ilusão. Porque não é criar uma máscara. Ai, que lindo, agora eu aceito. Ai, não, eu perdoei todo mundo. Não. É um processo para você realizar dentro. Se alguma coisa te feriu, você não conseguiu lidar. Te faltou segurança, te faltou confiança, te faltou algo ali naquele buraco, né? Então você vai ter que construir aquilo que falta para que isso se torne verdadeiro. Porque não dá para dizer que a boa percepção é só botar um sorriso na cara. Mas realmente, se a gente tivesse essa boa percepção, imagina como nossos problemas, né, seriam reduzidos É. a Eu partir dessas acredito que nossas a posturas. gente tá criando, obviamente, leva tempo, né? Mas as escolas hoje trabalham conteúdos emocionais, eu também acho importante sobre isso. A gente está falando aqui sobre essa temática. Tem pessoas aí na Alemanha, na França, dizendo que a psicologia é diferente, nos Estados Unidos também. Cada país tem Sim, suas sim. características. O pessoal da Jungiana dizendo que seja bem-vindo a Jung. Obrigado, gente. Jung já estava no meu coração, agora eu estou caindo de cabeça nele, né? Mas, assim, é interessante a gente observar que, na medida em que a gente vai criando ou vai educando uma geração com mais consciência de si mesma, mas do ponto de vista, para usar uma palavra atual, empoderada sobre as suas próprias perspectivas, responsável pelo seu próprio desenvolvimento, nós vamos ter cada vez mais pessoas mais despertas emocionalmente, mais capazes de desenvolver menos transtornos e por isso mesmo vão educar outras crianças muito mais libertas. É claro que você Sim. imagina isso aí no futuro, um século, dois à frente, né? Em algum momento a gente vai ter o impacto que a gente tem na tecnologia. Chega ali no Nokia de lanterninha e de repente está com um iPhone como a gente tem hoje em dia. Então a gente vai chegar a um ponto que a gente vai sair daquele rame-rame do ego, um ego que dá trabalho, um ego que quer. Sim, existe atendimento online, gente, eu estou aproveitando perguntando. Psicólogos atendem online, terapeuta de Sim. constelação familiar atendem online. Tem uma pessoa de Salvador perguntando: eu moro aqui, o que é que eu faço? Tem muito terapeuta de constelação familiar em todas as cidades, inclusive em Salvador. Sim. Entra aí no Google, constelador familiar, Salvador, que você vai encontrar. É o ego, aquela ideia de a gente ficar naquele rame-rame e acusando, identificando, e projetando, e buscando culpados, e não perdoando, e travando. É cada perspectiva dessa que eu coloquei agora, juntas são como bolas, aquelas bolas de ferro que segura a sua caminhada. Na medida em que você vai identificando e vai cortando esses elos, então esses elos que não tem mais sentido, você começa a caminhar, né? Inclusive, hoje à noite, o pessoal sabe que eu começo uma jornada de 3 dias sobre autossabotagem, às 8 da noite. Tem que se inscrever aí no canal para poder fazer parte, que é justamente para ajudar isso, né? A gente faz essas lives, a gente escreve livros, faz um monte de conteúdo grátis. É claro que a gente também tem que fazer conteúdo pago, porque as pessoas não imaginam que há um custo enorme para construir uma plataforma de curso, que tem várias pessoas, tecnologias caríssimas que a gente paga, e é justamente por causa desses cursos que a gente pode entregar todo o resto do conteúdo imenso, gratuito, né? Então, assim, Verdade. a gente sabe da importância disso para que a gente possa estar desenvolvendo, ajudando as pessoas, ajudando. E eu acho que uma coisa que essa pandemia possibilitou, eu já não estava, por exemplo, fazendo palestras em cidades que não tinham proximidade com o aeroporto.
né? E porque as pessoas não aceitavam as palestras online. E hoje em É dia, verdade. e hoje Oh! em dia, várias cidades que viviam pedindo tal, faça agora online. Assim, oxe, demais. Imagina quando a gente voltar e as pessoas todas puderem ir para uma escola, para uma empresa, ficar todas juntas vendo você sendo projetado num telão. E você vê-las, Exato. porque a gente faz a palestra hoje sem ver ninguém. Porque a gente está aqui com quase 1.000 pessoas, mas a gente está vendo assim as carinhas que passam. Mas imagine que a gente estivesse aqui com uma projeção de todas no auditório. Tá? Então a gente tem uma sensação de como está todo mundo junto. Mas nós estamos criando aqui um campo aqui agora, por exemplo. Vocês estão, né? Uhum. Estão aqui, ó, em Salvador, a pessoa colocou aqui, em Salvador tem um excelente no @Instituto Alegria, eu acho. Instituto Alegria, deve ser com formação com constelação familiar também, ou com atendimento, né? Ó, Bárbara Andrade também, ó, as pessoas já estão dando nomes aí. Tá? Eu gosto de deixar aberto assim, porque as pessoas vão se ajudando, vão dizendo, ó, Salvador aqui, busca Exato. aqui, constelação, tem, ó. Muito bem, as pessoas já vão dando dicas, vão se ajudando. É justamente esse senso de comunidade que a gente vai criando, esse senso de estar junto, de estar criando possibilidades. Para se inscrever, você vai no final da live, você vai no bios do meu Instagram que tem como se inscrever, tá? E para seguir a Mirella, quando terminar a live, você clica aqui, ó, nesse Mirella que você está aqui, ó, para poder seguir, acompanhar os conteúdos, as coisas que ela oferecem também. Todas as lives ficam salvas, gente. Fiquem tranquilos. Essa live vai ficar salva no meu Instagram. Depois eu jogo lá no YouTube, Mirella da Parte puxa pro dela. Fica tudo. É tudo assim, como nós compartilhamos tudo, repartimos tudo. Tudo unido. Mas deixa eu aproveitar a sua fala. Vou estar iniciando no final do mês um workshop de libertação do medo, tá? Ótimo. Então, quem está assistindo pode ir lá no Instagram, mandar no direct, né? Se tem interesse, é um workshop gratuito para apresentar o conteúdo do curso. É um curso que nós já trabalhamos, mas que agora, graças ao coronavírus, né? Vou sair das quatro paredes para a internet. E aí a gente está fazendo esse movimento para quem quer trabalhar, né? A gente falou aí de pânico, falou de tanta coisa, esse acúmulo do medo na nossa vida. Na verdade, o medo ele é a sede dos conflitos, né? O que é o Uhum, conflito? E aí a uhum. gente vai trabalhar essas nossas inseguranças para caminhar na direção do amor, né? Energia oposta, energia libertadora. Abundância. Vamos sair do sentimento do sentimento de escassez para o sentimento de abundância, para que a gente perceba essa fonte inesgotável. Se a gente não pode economizar, a gente é amor, tá? Primeiro porque amor é inesgotável na sua fonte, e amor é um sentimento que quanto mais a gente dá, mais a gente tem, né? Eu tô vendo a galera falando, né? Exato. Quebec, Canadá, Luxemburgo, França, Alemanha, aí bota lá Mossoró, Açu, aí Recife, Pernambuco, aí Salvador, Ah, aí vai, puxa, tem um bocado de Itália. gente lá de nós. Tem o pessoal aí que ele conhece pessoalmente, aí tá matando a saudade. Tem gente que nem ele É conhecia pessoalmente, verdade, assim, tá ali vendo pela primeira vez, né? Ah, Mirella, é só ouvia verdade. falar, não conhecia. Pois é. Então, Uma parte do nosso Nordeste, né? Aí de também. todo canto para que a gente esteja junto aqui. Essa é a condição, né? A gente vive essa experiência de estarmos aqui, desenvolvendo habilidades, encontrando nossos pontos cegos, que são muitos ainda, mas que a gente Verdade. tenha a decisão. Nossa, por exemplo, você está uma tarde dessa, por que que eu estou fazendo a live à tarde, tá, gente? Porque é à noite na Itália. Então, se eu fosse fazer essa Sim. live à noite, aí o pessoal da Itália não ia assistir. Como ela está aí, a gente priorizou fazer essa live à tarde para poder atingir, né, essas pessoas que estão junto com a Mirella aí na Itália à noite, que é umas 7 da noite, aí já vai dar 8 aí na Itália, né? É 5 horas a mais 5 horas agora a de mais. diferença. Então, a gente vai justamente nesse processo aí, desenvolvendo essas habilidades. A gente fica muito feliz de vocês estarem com a gente aqui. É o Bartô Nigro, aí em Recife, ele é sensacional, um super constelador. Pode procurar, ó, as pessoas colocou aqui, o Bartô Nigro, Gabi conhece tudo de constelação, né, Gabi? Vai colocando as informações aí pra galera que a gente vai ficando feliz aí com sua colaboração. Muito obrigado por Que isso. legal, né? Mirela, palavras finais aí para as pessoas. Deixa aí você falar um pouquinho para se despedir da galera. Olha, meu coração é só gratidão só de te ver de novo, né? Você não sabe o quanto você foi um. Eu já vi você falando com várias pessoas e já vi na live você falando do quanto elas eram referencial. E não é só referencial de amigo, né? Você foi um referencial no momento em que eu estava ali começando uma trajetória e uma luz, né? Que eu decidi seguir. Você não tem ideia, né? Do quanto isso foi importante, porque eu senti ali no seu campo, né, que a sua experiência, ela me falava muito.
Eu lembro que eu queria me direcionar para o mestrado, eu lembro que eu queria me direcionar para um outro campo, e de alguma forma você olhou e disse, algo me diz que não. Algo me diz que não é por aí. Como quem diz, eu já fiz esse caminho, vai por outro. E eu senti muito isso. Então, assim, para mim é como estar abraçando uma pessoa muito querida e abraçando essa gente toda que te ama e que está aqui, que faço parte desse grupo, né? Que tanto te admira e que é grato. E dividindo esse conhecimento, né? Que é em prol da libertação das pessoas. Sim. Então, acho que é isso que move, o amor que move dentro da gente quando a gente encontra um trabalho que pode fazer a diferença na vida das pessoas, é justamente isso. A gente se dedica porque percebe a transformação, né? Não é por uma técnica, por duas. Eu te digo, mais do que tudo, é pelo amor daquilo que você coloca para onde vai chegar. Então, é disso que nós estamos falando aqui, é isso que o Rossandro entrega todo dia para vocês, né? Nessa interação linda. E eu só quero agradecer. Algumas pessoas perguntaram como se inscrever no workshop. Não está ainda a inscrição lá, porque vai entrar que é para o final do mês, mas basta mandar um direct, que aí a gente Vai se já coloca comunicando. vocês na turma e vai se comunicando. Tá, Rossandro? Então, gratidão por essa oportunidade, né, de falar de educação consciencial, viu? E de te ver, né? Igual, igual. Prazerzão, Deus te abençoe nessa nova fase aí da vida. Próxima vez que eu for passando por aí, eu Te bato um espero na fio pra gente tomar Itália. um cafezinho aí em frente ao Duomo, que da última vez que eu fui, Oh! inclusive uma das lives mais lindas que eu vi durante a pandemia foi o André Bocelli no Domo fazendo uma live sozinho lá dentro, né? Ah, Foi muito linda. Então, assim, sim. próxima vez que eu for, a gente vai para tomar um cafezinho aí em frente ao Domo Temos e vai ser encontro uma marcado alegria. em Milano. Tá marcado. Pois ó, siga teu caminho, continue aí iluminando consciência, ajudando as pessoas. Obrigado a todos vocês e todas vocês que estiveram com a gente agora à tarde. Às 6 da noite, gente, tem uma outra live que eu vou fazer com o pessoal da Fraternidade Sem Fronteiras, um trabalho bem bonito. E à noite, às 8, nos encontramos no curso. Mirela, beijo no coração, Beijo. tá? Fica com Jesus. Você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.